E aí, nono ano, como é que a gente anda? Como é que tá o distanciamento social? Estão cumprindo a quarentena? Bom, pessoal, eu tô aqui para falar sobre o nosso novo conteúdo, Histórias em Quadrinhos. Eu já coloquei o material lá no ambiente e também coloquei a atividade. Pessoal, só 13 pessoas me responderam. Por favor, vamos movimentar mais essa plataforma. Vale nota. Vocês estão estudando à distância, mas estão sendo avaliados. Essa nota é para fechar o bimestre. Vamos estudar, galera. Se tá difícil hoje, imagina sem estudar. É fundamental que vocês estudem, levem a sério. É a vida de vocês. Não é porque a gente está à distância que vocês acham que vocês estão de férias. Não é férias. E olha, muitos estão reclamando, dizendo, é muito conteúdo. Poxa, tira meia hora, eu já falei isso para vocês, tira meia hora do dia de vocês. Se dediquem a essa atividade, vocês vão ver que vocês vão cumprir de maneira bem agradável e tranquila. Agora, não dá para vocês saírem acumulando e achar que pode fazer a qualquer momento. Não respondi ninguém, dei a oportunidade para que todo mundo envie. Mas a partir de agora eu vou cumprir que sejam entregues dentro do prazo. Vou dar a oportunidade. Quem não entregou ainda pode entregar até dar um prazo bom para vocês. Sexta-feira. Todo mundo pode entregar. Depois de sexta-feira é nota zero, tá bom? Se liguem. Não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que encarar as coisas com responsabilidade. E aí falar sobre o nosso conteúdo, histórias em quadrinhos. O que é história em quadrinho? É uma narrativa, desenhos dispostos em sequência. Normalmente na horizontal, mas também ela pode aparecer na vertical. E aí essas histórias em quadrinho, ela vai ter fundamentos básicos de narrativa, vai ter um enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, elas vão apresentar a linguagem verbal e não verbal. Aí vocês viram muito bem na língua portuguesa, a linguagem verbal é a linguagem falada, a linguagem escrita, a não verbal são as imagens, são os ícones, mas isso aí a gente deixa lá para Sueli, professora de português de vocês, que ensina muito bem. Então, o que acontece? Aqui a gente vai falar sobre a composição das histórias em quadrinhos e a produção artística. E aí eles vão utilizar diversos recursos nesse gênero textual. Por exemplo, no intuito de fazer o leitor ficar atento, ficar vidrado àquela história. E eles também têm o objetivo de passar a mensagem. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões como textos escritos. O formato desses balões também transmitem intenções distintas. E eu passei para vocês, para que a gente comece a iniciar a produção dessas histórias em quadrinhos, eu passei para que vocês construíssem uma história em quadrinho. Tema livre, sobre o que vocês quisessem, e vocês tinham que colocar um personagem principal e construir um enredo em torno desse personagem principal. Vamos lá, galera, vamos fazer. Até agora só 13 pessoas entregaram. E aí, falando um pouco mais sobre essas histórias em quadrinhos, ela vai ter origem nos Estados Unidos por volta de 1894, em uma revista. Meses mais tarde, o jornal New York World, ele vai começar a publicar oficialmente. As HQs intituladas The Yellow Kid, e vai narrar as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. É o relato da primeira história em quadrinho que a gente tem. A personagem vai comunicar por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e vai fazer reflexões acerca da sociedade, do consumo e de questões raciais e urbanas. Embora ela seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas vão influenciar, como por exemplo a pintura do século XIV nas igrejas católicas, contando a via sacra. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus através de desenhos feitos pela forma sequencial. Lá na igreja católica você vai ver a primeira estação, segunda estação, terceira estação. Mais ou menos, pode-se dizer, a origem da história em quadrinho, ou seja, de onde eles buscar inspiração, porque mais à frente, como eu falei, em 1894, é que realmente vai ser considerada a primeira história em quadrinho publicada num jornal.
E aí, essa é a importância. A história do quadrinho ela é sequencial. Ela vem sempre seguindo uma ordem, uma cronologia. E aí ela pode conter, como eu já falei, a linguagem verbal e a não verbal. E aqui no Brasil, como é que funcionou as histórias em quadrinhos? A primeira história em quadrinho foi publicada aqui no Brasil em 1905, pelo periódico O Malhado. Era um jornalzinho aí, um jornal que circulava aí de 15 em 15 dias. Idealizado pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa e teve como personagem principal o garoto Chiquinho. Mas em 1960, que o público brasileiro teve o gibi inteiramente colorido com a publicação da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Então, olha só, 1905, a primeira história em quadrinho publicada aqui no Brasil. Somente em 1960, 55 anos depois, é que nós vamos conhecer o primeiro gibi aqui no Brasil. E em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado em 1975. Foi também a década de 60 que a história em quadrinho mais conhecida no Brasil, a Turma da Mônica, criada pelo paulista Maurício de Souza. A revista fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. E pelo mundo, isso aí a gente falou do Brasil, e pelo mundo, como é que funcionam as histórias em quadrinhos? Uma delas é a Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questiona acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre a situação. Bom, é importante a gente destacar que as histórias em quadrinhos ela consegue atingir um público diversificado e ela consegue também apresentar manifestações artísticas variáveis. E com isso, conforme você é tocado pela história, pela mensagem, pelo desenrolar, você tem uma relação diferente de cada um. Tem uns que gostam da Turma da Mônica, outros não gostam, mas as mensagens que a Turma da Mônica repassa, elas não são universais, mas elas acabam atingindo a cada um conforme a sua vivência, as suas experiências. E aí, galera, eu quero que vocês construam essa história em quadrinho. O personagem, a critério de vocês, criem um personagem, construam uma história. Lembre-se, ela tem que ter uma sequência cronológica, um início, um meio e um fim. Ela tem que ter um sentido. Então, vamos lá, faça no caderno, tire uma foto, poste na plataforma. Estou aguardando vocês. Até lá, até o nosso próximo encontro.